Eu quero ministrar hoje uma mensagem baseada no livro de Lucas, capítulo 15. E eu vou ler o capítulo, eu vou ler sozinho para ele é um pouco extenso, mas minha mensagem vai estar baseada hoje. A mensagem que o Senhor me deu está baseada hoje no capítulo 15, nessas 3 parábolas. E eu quero dar ênfase em determinados pontos de cada parábola que este capítulo nos ensina quando Jesus ministrou estas 3 parábolas para o povo. Amém? Amém? Amém. Todos acharam? Lucas capítulo 15, a partir do verso 3. Vamos no verso 1 mesmo. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Jesus, qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, não vai à casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a dracma que havia se perdido. E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens em que me cabe por herança. E então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante de lá, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem fartura e comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Glória a Deus, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença, Pai, e queremos nesta manhã, Senhor da glória, te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade, Senhor, porque tu és digno de toda honra e toda glória. Só tu mereces, ó Pai, todo louvor. Só tu mereces, ó Pai querido, toda exaltação. Só tu mereces, ó Pai querido, ser, Pai querido, louvado, exaltado, glorificado. Porque tu, Pai querido, é a razão de estarmos neste lugar. Visita cada homem, cada mulher, visita cada pessoa no centro desta igreja. Eu não sei do seu coração, eu não sei da sua mente, eu não sei das suas emoções, Pai, eu não sei das suas necessidades, eu não sei do que a tua filha e meu filho está passando, mas eu sei que tu sabes, e tu és poderoso para fazer uma grande obra. Foi por terra todo mal, e a tua palavra, Pai querido, seja, ó Deus, um bálsamo no coração da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma mensagem hoje com o
tema: o coração do Pai pelos que se perdem. Eu quero falar sobre o coração de um pai pelos filhos que se perderam. Eu quero nesta manhã meditar com você nesta palavra de Lucas capítulo 15, hoje sendo a Santa Ceia do Senhor, o amor que busca e encontra e restaura. Esse é o objetivo do sermão de hoje, irmã Jess. Por quê? Porque, irmãos, nós só estamos aqui não porque merecemos. Nós só estamos aqui não porque somos dignos. Nós só estamos aqui não porque temos crédito. Nós estamos aqui, irmãos, porque a misericórdia do Senhor nos encontrou, a graça do Senhor nos achou, a aleluia nos trouxe para o seu aconchego, irmãos, e nós estamos aqui para louvar e bendizer ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar, irmãos, sobre essas parábolas, irmãos, essas 3 parábolas, algumas coisas que o Senhor me deu, e esta manhã eu vinha meditando a semana e pensando, as 3 parábolas, dá-se a impressão a princípio, que são 3 histórias distintas, mas o fundo da história, o ponto central da história é uma coisa só, é o amor do Pai pelo Filho, é o amor do Espírito Santo pela igreja, é o amor do Pai que tem sede de você, de nós, e não quer que nós nos percamos. Esse é o objetivo, irmãos, das parábolas aqui do capítulo 15 de Lucas. E é interessante que o capítulo não começa, irmãos, ele começa com crítica, começa com desavença dos fariseus, dos publicanos para com Jesus. A Bíblia diz aqui, irmão, se você deixou sua Bíblia aberta, é interessante você deixar para você acompanhar. Diz: mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Por outro lado, ele recebe pecadores, ele se mistura, ele está junto com pessoas que sem moral, ele está com pessoas que não têm crédito, não é honesta, não tem caráter. Era isso que aqueles homens estavam falando. E aí, quando esses homens falavam isso, Jesus começa a contar a parábola. Olha, quem é que de vocês possui 100 ovelhas? Aí uma ovelha se perde, e aí o pastor pega, ele deixa as 99 ovelhas no curral e vai atrás da ovelha que se perdeu. E quando ele encontra, a Bíblia diz que ele coloca aquela ovelha no ombro e carrega ela de volta. O que a Bíblia está nos ensinando? Jesus Cristo está nos falando. Jesus está nos dizendo, irmãos, que Ele ama você e Ele deixa você dentro do aprisco, dentro do seu aconchego. Jesus está falando para você nesta manhã que Ele se preocupa com você e tem amor por você, pela sua pessoa. É por isso que Ele não deixa você jogado a esmo, deixa você de qualquer forma. Talvez alguém pode pensar assim, irmão Rogério, mas Ele deixou as 99 aonde? Deixou sob os cuidados dele. Eu quero crer, irmãos, a Bíblia não diz onde, mas fala que ele deixou as 99 e foi buscar aquela ovelha que se havia perdido. A ovelha, irmãos, a Bíblia não diz como que ela se afastou, como que ela se perdeu. A Bíblia não diz de que maneira que ela se perdeu. A Bíblia diz que ela se perdeu. A Bíblia diz que ela estava ausente do rebanho das 100 ovelhas. Aí, irmãos, o pastor vê, o pastor percebe e vai atrás dela. A ovelha não grita. Você já viu uma ovelha berrar? Alguém pode me falar se a ovelha muge, berra? Não. O bode sim, a ovelha não. Não, a ovelha sim também, mas é fraquinho. A ovelha, ela não tem iniciativa de ataque. É um animal indefeso, que é fácil de pegar. E a Bíblia diz que Jesus vai procurar ela, encontra ela, irmã Piedade. E ele pega aquela ovelha, o pastor, e põe nos seus ombros. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Você está fraco, você está assim dizendo: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais. Quando a palavra fala com você, às vezes alguém pensa assim: o pastor chama atenção, o pastor só dá paulado, o pastor só dá pancada, exorta, dá bronca através da palavra. Não. Deus está falando para você que quando você está fraco, Ele pega você e coloca nos ombros. Você pensa que está andando sozinho, talvez você pense que está à mercê do inimigo. Não está, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele tem cuidado com você. Ele põe no ombro. É o amor dele por você e por mim.
Ele põe no ombro e carrega. Você pensa, Deus, eu estou tão angustiado, eu estou tão ferido, eu não tenho força para andar, minhas pernas estão pesadas, eu estou sem respiração porque eu estou cansado. Mas Jesus, irmãos, quando você está firme na palavra, aleluia, Ele pega você, coloca nos ombros, você não sabe como você está caminhando, você não sabe como você está atravessando os dias, você não sabe como vai romper aquela situação, aquele problema, e Deus está falando para você: eu te dou força para caminhar, eu te dou força para você continuar de pé, eu te dou força para você continuar de cabeça erguida, porque eu quero você dentro do meu aprisco, eu quero você no meu rebanho, porque eu te amo, eu te quero bem, eu amo você. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia! Diga, irmãos, eu faço parte do rebanho. Fala bem alto. Eu faço parte do rebanho. Aleluia! Primeiro tópico, o amor que deixa as 99. É sobre isso que eu estou falando, da parábola da ovelha perdida. Irmãos, não foi a ovelha que ficou gritando pelo pastor aqui, nessa parábola. Não foi a ovelha que disse de longe: eu estou aqui, eu não consigo andar. Não. A Bíblia diz que o pastor, foi o pastor quem saiu, foi o pastor quem procurou, foi o pastor que a encontrou, foi o pastor que a colocou sobre os ombros, é o pastor que a levou de volta. Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Jesus, é a misericórdia. Por isso que eu falei, nós não estamos aqui porque merecemos participar. Não, irmãos, nós estamos aqui pela graça, por causa da graça, por causa do amor, por causa da sua compaixão, por causa, irmãos, da preocupação dele para conosco. Eu não estou falando do pastor aqui, não, estou falando do sumo pastor, do sumo sacerdote. Aleluia, isso é a graça. Irmãos, o que ele está nos ensinando? Jesus está nos mostrando nessa parábola que Ele se importa com você, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com os seus pensamentos, Ele se importa, irmãos, com a sua presença no aprisco, não é em casa, não é só passeando, não, irmãos. Precisa descansar, preciso passear como nós fomos viajar semana passada, precisa também, mas a primeira preocupação, seu primeiro plano, a sua primeira pontualidade tem que ser, irmãos, com o Senhor, da casa de Deus, da palavra, fazendo parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Segundo tópico, o amor que acende a candeia. Lucas capítulo 15, verso 8, a Bíblia diz: uma mulher que tendo 10 dracmas se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Sabe o que é dracma? É moeda, é uma moeda. Naquele tempo, naquela cultura, sabe o que significava a dracma? A dracma fazia parte de um colar que elas usavam, ou no pescoço ou na cabeça. Aquela dracma, ela tinha o mesmo valor de uma aliança. E ela não perdeu na rua, viu? Ela não perdeu passeando, ela não perdeu talvez trabalhando, não perdeu. A Bíblia diz, ela perdeu dentro de casa. Presta atenção nisso, irmãos. Lá na parábola da ovelha perdida, está falando de 1%. 1%. Na parábola da dracma perdida, 10 moedas, 10%. Na parábola do filho pródigo, 50%, 2 filhos, meio a meio. Aqui, irmãos, ela precisava achar, naquele tempo, se ela perdesse uma moeda daquele colar, ela era desonrada. Ainda hoje, quem usa aliança, de repente olhar assim para mim: você perdeu a aliança do nosso casamento. Peraí, cadê a aliança? Não, cadê a aliança aqui? Lembra quando eu fiz o casamento aqui da irmã Maria e o irmão José? E eu falei sobre o valor da aliança, do anel? A aliança tem três ou 4 pontos muito importantes. A aliança representa, a aliança de casamento aqui, no dedo anelar da mão esquerda, significa compromisso
com a pessoa que você é casado, ele é uma circunferência perfeita. A aliança significa, irmãos, que o casamento tem que ser perfeito, ele não tem fim, ele é contínuo. A aliança é um símbolo, ela na sua circunferência tem um significado. Ela é feita de um metal nobre, ouro. O amor é metal nobre. O amor, eu estou falando do amor, tanto humano, físico, como o amor a Deus, ele é nobre. E quando se perde isso, irmão, está se perdendo. Quando você perde a aliança com Deus, você está perdendo o seu compromisso com Deus. Ah, pastor, mas eu não perdi, porque eu estou na igreja. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Irmão Cris, perdeu dentro de casa, não foi na rua, não foi na casa da vizinha, não foi trabalhando, não foi na escola. Perdeu a moeda dentro de casa. A pessoa fala, pastor, o que o senhor está falando? Eu venho na igreja, eu sou exibista, eu canto, eu bato palma, e talvez ainda pula, sapateia também. Mas é dentro do seu coração que eu não vejo, só Deus vê. Deus está mandando eu falar isso para você hoje. Como está o seu coração diante do Senhor? De que maneira está? De que forma está? A Bíblia diz, irmãos, que a mulher aqui aponta para o Espírito Santo. Como está? O Espírito Santo ele está falando que a pessoa está com os ouvidos, ela não olha, ela não presta atenção, que de repente na mensagem, na letra do louvor, Deus está falando, o Espírito Santo está trabalhando no coração, e fica lá só parado, só olhando. Ela perdeu, não foi na rua, ela perdeu, não foi na escola, não foi na casa da vizinha, não foi com amigos, não foi andando simplesmente de qualquer forma, ela perdeu dentro de casa, irmãos. Quantos crentes hoje estão dentro da igreja, irmãos, mas está perdido? Não tem, irmão José, não tem parâmetro sobre servir a Deus, não reconhece a pessoa do pastor aqui como paternidade espiritual para ministrar sobre a sua vida. Pede conselho para todo mundo, busca na internet, fala com os amigos, muitas vezes com pessoas que não têm nada de bom para somar para você, não sabe nada de bom para te passar. Deus aqui, irmãos, tem uma palavra para você. Se você se voltar para Deus, Ele vai carregar você nos ombros dele, e você vai voltar para o Cristo, Ele vai te dar força, você é achado por Ele, e Ele vai te dar vitória. Aleluia, louvado seja, uma salva de palmas para Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. O amor que se perde dentro de casa. Quantos de nós, irmãos? Aí fala, pastor, ainda não estou entendendo. Sabe quando você perde? Vem para igreja. Aqui, irmãos, aqui dentro é fácil. Abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Aqui, vamos orar, irmãos. Eu falo aqui, agora feche seus olhos, curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Aqui dentro é fácil, tem gente ainda que não ora, fica assim. Faz uma foto aí, boca fechada. Os olhos estão fechados, mas o coração está falando com Deus. Ah, mas eu para orar tenho que ficar. Não. Você pode orar em pensamento, mas aqui é o lugar para você abrir o coração diante do Pai. Aqui a Bíblia diz, olha, falar uns com os outros, fala do culto racional, orar uns pelos outros. Clama, eu quero que você ore por mim, eu vou orar por vocês, eu oro por vocês. Deus tem um propósito com a sua vida, com a minha vida. Deus tem algo neste lugar. Aleluia. E quando, irmãos, nós somos irmãos, vamos clamar, vamos falar, irmãos. É porque Deus tem um propósito conosco. Perdeu dentro de casa. A pessoa não tem mais amor para fazer a obra de Deus com excelência. Não prepara, não chega cedo, não cuida da casa do Senhor. Tem gente que se falar de dízimo, fala assim, Deus pegou o pastor e fechar a boca dele nessa hora. Eu sei, nós estamos aqui 14, 15, 18 pessoas. Eu já preguei para a igreja de 500 pessoas, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que ficam de cabeça baixa quando fala da oferta o tempo todo. E quando, alguns anos atrás, bons anos atrás, lá no Brasil, passava salva, aqui também acho que era assim no início, não era não? Passava a salva assim entre os irmãos. Era, porque quando eu cheguei aqui eu coloquei o gasofilaço. Aí tem pessoas que estão com a mão no bolso.
E tipo de escorpião picar a mão dela dentro do bolso, mas ela não tira a mão do bolso para ofertar, para dizimar. É verdade, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Ao longo de 40 anos de ministério, mais ou menos eu já vi isso, já cansei de ver, irmãozinho. Mas tem que falar de dinheiro. O filme da igreja quebrou, por exemplo. Quanto foi? 400? 300? Tudo, irmãos. A luz está acesa, precisa de manutenção. A gente está com o ventilador ligado, queremos colocar ar-condicionado. Irmãos, tudo é dinheiro. O prédio se exige manutenção. É difícil, irmãos, falar de dinheiro, porque muitas vezes a pessoa, irmãos, o irmão leva para o lado pessoal, e não é pessoal, é a palavra. Malaquias, capítulo 3, trazendo dízimo à casa do tesouro. Essa semana eu orava, falei, Deus, tem misericórdia, eu sou teu servo, eu sou dizimista. A tua palavra me diz, Senhor, depois fazer prova de mim. Você poder orar com Deus, falar para Deus assim, irmã, olha Deus, eu estou diante da tua presença, o diabo não vai roubar aquilo que tu me deu, essa moeda é minha, essa moeda foi tu que me deu, essa moeda me pertence, ela tem valor para mim, pode não ter valor para outra pessoa, mas para mim tem valor, porque foi o Senhor que me deu. E aí, irmãos, Deus vê no seu coração, a sua sinceridade, irmãos. Eu não estou falando só do dinheiro em si, mas estou falando de uma maneira abrangente, irmãos. O que é de valor para você como servo do Senhor, como serva do Senhor? Servir a Deus com amor, servir a Deus com alegria, servir a Deus com prazer. E quando você estiver com problema, você estiver triste, estamos aqui para te dar a mão, para reunir como família Ebenezer, como família espiritual, como irmãos em Cristo, como igreja, como rebanho, e na união. A Bíblia diz que na união, na comunhão, aleluia, há concordância. Aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, e aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Quando você estiver com problema, nós vamos orar, nós vamos te ungir, nós vamos repreender, e aquilo vai ser, que é concordado aqui, vai ser concordado no céu, e o Pai vai te curar, o Pai vai te abençoar. Quando você estiver com problema, nós orarmos, nós vamos desligar todo o problema, seta maligna, obra das trevas, bruxaria, macumbaria, seja o que for, nós desligamos pela palavra de Deus. O Jesus Cristo nos ensina na sua palavra, tudo que pedimos ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então, quando você fala, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo, me cura, me liberta, me abençoa, abre os céus para mim, Deus vai te dar vitória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Diga assim, eu recebo minha vitória, eu recebo minha vitória, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é interessante aqui, ó. Cada porta tem algumas observações que eu coloquei. Eu quero falar aqui de algumas coisas aqui. Eu quero ensinar para a igreja. Deus não ignora aquilo que está perdido dentro de casa. Deus não ignora. Nunca Deus vai ignorar. A mulher acendeu a candeia, primeiro ponto. Acendeu a lamparina. E você não coloca a lamparina debaixo da mesa. Tá certo? É assim? Coloca em lugar alto, para clarear a casa. Depois que acendeu a lamparina, isso fala, irmãos, de atitudes. Depois que ela acendeu a lamparina, irmã Lu, ela pegou a vassoura e foi varrer. Foi varrer lá debaixo do piano. Foi varrer debaixo da cadeira. Debaixo. Ali, pega ali. Alguma coisa ali. Ela vai varrer, vai limpar. De repente a moeda caiu debaixo de um móvel. De repente ele está debaixo de um móvel, mas está lá no cantinho cheio de poeira. E está não está dando para ver porque está escuro. Então ela sai varrendo os cantos, sai limpando tudo até encontrar a moeda. Pode parecer, irmãos, uma simples ilustração, mas deixa eu te falar uma coisa que tem muito significado. Você vai encontrar aquilo que você perdeu quando você tomou atitude, ouvir a palavra,
Obedecer a palavra, procurar entender a palavra, procurar obedecer a palavra, procurar ter a palavra. Isso fala, irmãos, de atitude, de observar a palavra do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa vida, irmãos, e agirmos, aleluia. Deus falou que vai me abençoar. Se eu crer, se eu permanecer, eu vou alcançar. Se eu ficar firme, eu vou receber minha vitória. Agora, irmãos, se eu cruzar os braços e simplesmente ficar, irmãos, de braço cruzado, olhando o tempo passar, não vai acontecer nada. Ela não desistiu porque a casa estava escura, sendo a candeia. Ela não desistiu porque havia poeira. Ela pegou a vassoura para varrer a casa. Ela não desistiu porque aquela moeda estava escondida. Ela tinha a esperança de encontrar. Ela não desistiu, mas ela foi persistente, foi insistente, foi consistente até achar. E quando achou, ela falou: eu achei. Glória a Deus, eu achei. Graças a Deus, eu achei. Ó, vamos nos alegrar, porque, irmãos, não seria mais desonrado. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Terceiro, o amor que corre ao encontro do filho. Lucas 15, verso 20. Levantando-se foi para o seu pai, quando ele estava longe, viu seu pai, se moveu dentro da compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vou ler de novo para você entender. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, vírgula, o seu pai o viu, e se moveu diante da compaixão, e correu para ele, e abraçou ele, e beijou ele. A Bíblia não diz, irmãos, que o pai, eu acho que eu faria isso, ficaria esperando a porta de casa. Como pai, rapaz, você me desonrou. Quando você lê a história da parábola do filho pródigo que Jesus narra aqui em Lucas capítulo 15, irmãos, isso aqui é uma afronta para um pai, para nós que somos pais, irmão José, Rogério, isso é uma afronta. O filho fala assim: dá-me a parte da minha herança, eu vou embora. É uma afronta para o pai, para a mãe, para os pais. Está falando para o pai que ele está fazendo hora extra de vida. Já tinha que ter morrido, porque ele queria a parte dele. É isso que a Bíblia está falando aqui. Da minha herança. É a terceira parábola dentro do mesmo capítulo, capítulo 15 de Lucas. Desrespeita o pai, afronta o pai. Agora, você vai lendo a história, o filho só deu cabeçada, só teve prejuízo. Por quê? Porque o filho rebelde, para nós, o filho desobediente, o filho que não respeita, irmãos, as cãs, os cabelos brancos do pai, a idade do pai, ele, irmãos, nunca vai ser abençoado. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a face, para que se prolongue a tua vida sobre a face da terra. É bíblico. Eu estou falando materialmente, humanamente falando. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue a tua vida na face da terra. E se isso no plano material, Deus nos deixou isso escrito como ensino, como alerta, como conselho, imagine diante do Senhor, quando não honramos a Deus, quando nós não observamos a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o pai, quando viu ele, viu de longe. Quando a gente estuda esse texto, esta parábola, perdão, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe, não foi de pertinho. Isso mostra para nós que o pai estava esperando, que o pai estava aguardando. E naquele tempo, naquela cultura, naquela época, era desonroso um pai sair de casa para correr ao encontro de um filho que saiu de casa e estava voltando para casa. O pai tinha que esperar na porta. Era desonroso, porque ele tinha que erguer o vestido, suas roupas, sua túnica, para encontrar. A história diz, a história dos hebreus, não podia fazer isso. Não podia. Mas ele não olha para isso. Aleluia.
Eu estava lendo essa passagem, mas eu comecei a pensar nos tantas vezes a gente erra, a gente peca, a gente falha. Aquele momento lá que ninguém está vendo, a gente acha que ninguém vai saber, é só você. Mas não é só você, não é só eu, é nós e Deus. Aí, a Bíblia diz que o pai sai correndo, e antes dele falar, a Bíblia diz que ele abraça o filho pelo pescoço ali, e dá um beijo no filho. Aí o filho, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um dos seus trabalhadores, seus empregados, está tudo certo. O pai nem responde, o pai vira e fala, trazei aqui uma roupa nova, coloca nele, vestir ele. Eu imagino que aquele filho, depois de anos fora, passou necessidade, passou fome, viveu lá cuidando de porcos, outra coisa que era humilhante para um judeu, era considerado imundície. O pai fala, trazei um vestido novo, colocar nele. Trazer um anel para ele, coloca no dedo dele, porque eu quero, ele retorna como filho, retorna com autoridade, e agora pega uma sandália nova e coloca nos seus pés, sabe por quê? Porque os empregados andavam descalços, os escravos andavam descalços, não tinha nada, mas o filho, os filhos dentro de casa, tinha calçado para andar distinguido. Parece que o pai é preconceituoso, porque o empregado está de qualquer jeito, não. Aquele empregado é aquele que não aceitou a palavra, a pessoa não obedece, está lá no mundão, mas você entendeu, aceitou a palavra, Jesus tem algo sobrenatural na sua vida, ele, aleluia, quer te encontrar, ele vai falar para você, olha, agora eu vou colocar uma roupa nova em você, eu vou colocar um anel no seu dedo, eu vou colocar uma sandália nova nos seus pés, você não vai ficar andar, você não vai ficar maltrapilho, não vai ficar mendigando, você não vai ficar descalço, você retorna como filho, o amor do Pai. O amor do Pai, irmãos, é o amor de Deus para conosco. Traga roupa para cobrir a vergonha, traga o anel para restituir o sentimento de pertencimento a uma família, traga uma sandália. Não é mais escravo, traga um novilho, nós vamos fazer uma festa, eu estou alegre, meu filho voltou. É isso que Deus está nos falando através desta palavra. Eu quero caminhar para a conclusão. As 3 histórias terminam, irmãos, com alegria. As 3. Quando a ovelha foi encontrada, houve alegria. Quando a moeda perdida, a dracma perdida, foi encontrada, houve alegria. Quando o filho voltou, houve música, houve festa, houve celebração. A ovelha se perdeu por afastamento. A Santa Ceia, nós já vamos participar da Santa Ceia. A ovelha se perdeu por afastamento. Eu quero fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo colocou isso no coração quando eu ainda estava em casa, essa manhã, 6 horas da manhã, meditando nessa palavra. Você está afastado? Não, pastor, eu estou aqui, não estou falando disso. Isso é fácil responder. Responda para você mesmo. Aleluia. Pensa um pouquinho, porque o Espírito Santo quer falar no seu coração. Alguma coisa que está querendo te afastar da presença do Senhor, da casa do Senhor. Irmãos, quando eu oro por vocês, eu oro pela minha família também, pelos meus filhos, pelos meus filhos aqui, irmãos. Eu oro para Deus abençoar a vida pessoal, matrimonial, conjugal, sentimental, a vida íntima, financeira, saúde, trabalho, portas abertas, a sua conta bancária, sua porta de emprego, seus relacionamentos. Mas acima de tudo, irmãos, que você esteja bem, tenha em primeiro plano a presença do Senhor. Porque quando você tem a presença de Deus na sua vida, irmãos, aleluia, você pode passar por problemas, pode se afastar, pode se perder, pode até ir embora, mas o Pai quer você de volta. Aleluia. Deus ama você e Ele se preocupa com você, Ele quer você, e quando você é encontrado por Ele, há alegria.
casa, talvez alguém, pastor, eu estou na igreja, eu estou na casa do Senhor, eu sou dizimista, eu estou cantando, eu estou batendo palma, enfim, não seja o que for. Mas, irmãos, lá dentro do teu coração, faça uma autoanálise. Como está a sua vida íntima com Deus? Como está o seu coração diante do Senhor? Como está? De que maneira está? A ovelha precisava ser carregada para voltar. Não tinha forças. Jesus, a Bíblia diz, Jesus narrando a parábola, a Bíblia diz assim: o pastor pegou a ovelha e colocou sobre os seus ombros. Pesada. Talvez estava suja. Estava cheia de bicho. Carrapato. Mas o pastor pegou ela e colocou nos seus ombros e levou de volta para o aprisco. A dracma perdeu dentro de casa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela pega uma candeia, uma lamparina, um lampião. E eu lembro quando eu falo lamparina, irmãos, eu lembro daquela lamparina que colocava querosene, e aí colocava, talvez os irmãos já viu isso aí, já passou. E depois, mais para frente, mais moderno, um pequeno bujãozinho de gás, entendeu? Você acendia, irmão, acende a lamparina na sua alma. Acende, irmão. Faça uma autoanálise, daqui a pouco nós vamos tomar ceia. Eu vou ministrar Santa Ceia para você. Eu quero falar para você, há alguma coisa que te impede. Você está afastado de alguma forma. Você está perdido de alguma forma. Você está perdido longe da casa do Pai de alguma forma. A ovelha precisava ser carregada. A dracma, dentro da casa, a casa precisou ser iluminada. E depois uma vassoura, eu pego uma vassoura para varrer a casa, para ver. Eu preciso achar, não posso ficar desonrado. Nós, sem a presença de Deus, nós somos desonrados. O diabo, irmãos, o diabo, eu estou falando do diabo. Tem gente que não acredita que o diabo existe, mas existe. No Brasil, nós está começando algo agora que uma procuradora do Rio de Janeiro, da cidade de Belfort Roxo, se não me falha a memória, ela levantou e falou que estava proibido, que era uma afronta falar de Deus e começar uma reunião na cidade, no bairro, por causa, falando em Deus, fazendo oração. Ela falou que foi solapado. Irmãos, os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. A inteligência artificial nesse caminho, irmãos, tem coisas que a gente nem pensa, nem imagina que existe. O que é, irmãos, que está perdido? Deus não desiste daquilo que tem valor para Ele, porque você tem valor, nós temos valor para o Senhor. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Talvez aqui nesta manhã alguém se identifique como um ovelha. De alguma forma se afastou. Não estou falando de pecado, não. Porque muitas vezes quando a gente fala em pecado, pensa assim: eu não matei, eu não roubei, eu não bebo, eu não fumo, eu não traí, eu não jogo, eu não dei escândalo. Eu não estou falando disso, não, porque isso daí é o óbvio. Isso é o óbvio, é o normal. Eu estou falando daquele pecado que ninguém vê. Quando você pode fazer alguma coisa, você podia tirar 10 minutos da sua casa, ler um salmo e orar, e não faz. Isso é pecado. Qual é o seu estado? Você é uma ovelha que se afastou? Você é a moeda que está perdida dentro de casa? Ou é o filho que falou assim: não quero mais saber, eu vou sair, eu vou parar, eu não vou mais para a igreja, eu estou cansado. É sempre a mesma coisa. O Rogério Monteiro, o pastor lá pregando domingo e a pastora na quarta-feira. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você sair daqui por um motivo justo, digo, mudança. Ah, eu estou trabalhando, não dá para eu ir à noite, mas eu vou no domingo. Não dá para ir no domingo, mas eu vou na quarta-feira. Deus sabe. Deus sabe. E Deus está nos falando nesta manhã. Ele nos ama e quer nós perto dele. As três falam de uma coisa só: que o Senhor nos ama e Ele nos quer perto dele. Ele te ama, Ele te ama, Ele ama você, Ele ama nós.
E a moral dessa parábola, dessas três parábolas, é uma só: você tem valor, você é importante. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o teu porém, eu não sei qual é,